de Natal para todo o planeta Terra, e agora também pelo Facebook. E hoje é um momento de alegria, porque a Resistência Mossoroense está aqui com a gente, com dois grandes representantes e amigos, né? O nosso irmão Denilson Maia e o nosso irmão Sueldo Leite, da Sociedade Espírita de Mossoró, 43 anos de resistência, vão fazer o programa conosco. E a Web Rádio Estação da Luz, é a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E para a gente é um prazer muito grande estar aí na tela a nossa Resistência Espiritual de Mossoró, a nossa Sociedade Espírita de Mossoró, 43 anos de luz e conhecimentos às terras, nossas terras mossoroenses. E a gente quer tirar isso aqui para dar uma boa noite todo especial ao nosso irmão Denilson, meu amigo, bem-vindo, muito obrigado pela sua acolhida. E outra coisa, obrigado por todos aqueles nomes que você me passou, já fiz com todo mundo, muito obrigado. Tem Paulo dos Ferros aí, tem a Sul, você é uma capacidade. Já morava no meu coração, agora se apossou de vez. Boa noite. Que é isso, meu querido. Boa noite, muita paz, muita luz para todos vocês. Tavares, você que comanda tudo isso, o nosso abraço, o nosso carinho e os nossos votos de muita paz, de muita força, para que sejamos eficientes nessa divulgação da mensagem do Espiritismo pelas ondas da internet, do rádio, de tudo, o quanto nos for possível, nos utilizar para divulgar o bem. E com a saudade doida das nossas reuniões presenciais, né, meu amigo? É bom, mas é melhor. E aí, Sueldo, meu amigo? Muito obrigado pela sua vida. Boa noite, nosso amigo Tavares. Boa noite, meu irmão Denilson Maia. A todos que estão ouvindo a gente através aí da Web Rádio Estação da Luz e também aí do WhatsApp, do Facebook, de todas as redes sociais em que você esteja ligado. Maravilha. Então, nós vamos, lógico, evidentemente, falar sobre os 43 anos da Sociedade Espírita Mossoró, está fazendo nesse ano. Eu sei que tem uma série de comemorações, muita história para contar, mas nós somos uma web rádio espírita e é um programa espírita. E tem um amigo nosso que diz assim, aqui na Terra a gente tem que pedir autorização, tudo que a gente vai fazer. E a tal da autorização é uma prece, é uma oração. Meu amigo Denilson, você poderia nos brindar com essa maravilhosa calma que você... Quando a gente fala com o Denilson, a gente fica calmo, sabe? São duas pessoas que, quando eu falo, eu fico muito calmo no movimento. É seu Arlindo e Denilson. Ele tem essa função de nos acalmar. O cara pode vir aí, vai acalmando. Então, com certeza, vai ser um momento maravilhoso aqui para o nosso programa, meu amigo Denilson. Eu sou me disseram que eu sou um baiano reencarnado em Mossoró. E eu não vou discutir. Mas vamos lá, então, a nossa rogativa a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre, amigo de todos os momentos, e aos benfeitores espirituais, aqueles em especial responsáveis pela divulgação da mensagem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que possamos juntos, nesse diálogo fraterno, nessa comunhão afetiva, conversarmos um pouco acerca dos trabalhos, das atividades que as instituições espíritas desenvolvem aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo, depois dessa belíssima rogativa do nosso irmão, falando de todas as instituições que trabalham justamente na divulgação do Espiritismo, do Evangelho do Cristo, você tem um Evangelho para nos brindar? Por favor, meu querido.
Pois não, meu irmão, nós estamos aqui com o nosso Evangelho aberto, no capítulo que está denominado o Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos fazer a leitura do capítulo, item 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 4 e 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que tendes agora fome, porque sereis saciados. Ditosos sereis vós, que agora choreis, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas 1, 6, 24 e 25. Muito bem, meu amigo. Quer fazer algum comentário em relação a esse tópico, trazendo essa possibilidade para os 43 anos em que vocês trabalham, em que a casa, a sociedade trabalha? Muito bem escolhido o tópico Bem-aventurados os aflitos, por gentileza. Pois não, meu irmão Tavares, todos que estão ouvindo através da Web Rádio. Olha, o capítulo das bem-aventuranças, ele vem nos traduzir aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos e o que vivenciamos, porque ai do homem que ainda não teve aflição nesse mundo, porque terá algum dia. E lembrando aqui, certa vez, Chico Xavier conversando com as pessoas, e alguém chegou para ele e disse: Chico, mas minha vida é muito triste, eu só sofro padecimento. Se eu arranjo um emprego, logo eu sou demitido. Se eu arranjo uma amizade boa, logo eu perco. Mas, Chico, nada para mim dá certo. O que está acontecendo? Aí ele, com aquela mansidão que sempre caracterizou o Chico Xavier, ele olha para o rapaz e diz: meu filho, agradeçamos a Deus, porque nós já estamos colhendo, mas ai daqueles que ainda estão plantando, né? Então, é isso que eu entendo nesse capítulo de Jesus, quando ele nos diz que nós somos bem-aventurados, porque nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós outrora plantamos, né? Ou seja, estamos agora passando pelo momento da regeneração. Estamos passando agora pelo momento da nossa... não é nem santificação, não, quem dera, mas da nossa depuração espiritual. E em relação a nós, enquanto ceareiros da casa espírita, né, nós estamos exatamente fazendo isso, né? Eu gosto muito de uma frase dita por nosso irmão Stefano Reginaldo, que ele diz, quando nós estamos reunidos assim, em um seminário espírita, uma semana espírita aqui em Mossoró, quando nós fazemos as feiras do livro espírita, aí ele diz assim: dê graças a Deus, agradeçam, porque vocês foram aqueles que estavam no Alto de Fé de Barcelona e tacaram fogo nos livros espíritas, agora estão nas praças divulgando e propagando a literatura espírita, né? Então, pode ser até de forma jocosa. Bem lembrado. Pode ser até de forma jocosa a citação do nosso irmão Stefano, mas é exatamente isso que eu me sinto realmente representado nesse instante. Nós agora, na sociedade espírita, né, nós estamos exatamente nessa fase, reconstruindo aquilo que outrora nós possamos ter sido os algozes, né? Vai que em algum momento aí nós passamos por essa atividade espírita e tivemos que ser aquele que negava, tivemos que ser aquele que contrariava, que contradizia as verdades espíritas, e agora, nessa encarnação, viemos exatamente nessa situação, nessa condição de erguer, de reestruturar tudo aquilo que nós fizemos em outrora. E eu tenho ainda mais, meu amigo Tavares, Denilson Maia, que nos ouvem, um compromisso maior com a Sociedade Espírita de Mossoró. Porque, quando adolescente, que eu vim conhecer o Espiritismo,
aí por volta dos meus 18, 20 anos, já faz um bom tempo, viu isso aí? Vou nem dizer quanto tempo não, mas os cabelos brancos já denunciam. Né? Eu morava, aliás, né, a 2 quadras da casa. Não, eu morava a 2 quadras do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, que é a segunda casa espírita de Mossoró. A primeira é a Sociedade, e o Allan Kardec é a segunda. Então eu morava praticamente a 2 quadras, passava em frente várias vezes, nunca tive nem sequer a curiosidade de entrar, de saber como é. Via a plaquinha lá na frente, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, horário das reuniões, mas nunca tive, né, esse interesse de entrar. Até que um dia um amigo que frequentava a sociedade, né, nos falando a respeito das atividades da casa, como é que procedia, nos convidou para ir, e nós fomos, e até hoje, graças a Deus, estamos lá. Então, reconstruindo aquilo que em outros tempos nós viemos a causar danos. Denilson, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, nesses 43 anos, fora você, eu e o Sueiro, que entramos ali na sociedade aflitos, quantos aflitos não entraram ali e de uma forma ou de outra conseguiram entender que o amor é a única solução, não é isso, meu querido? Exato, meu amigo. As instituições espíritas, elas são esses focos de luz que nos acenam para uma oportunidade, para uma mudança de olhar em relação às aflições. Porque aquela ideia de um castigo puro e simples, né, de uma punição sem justificativa, nós mudamos o olhar para algo muito maior, de que a nossa condição, como o Sueldo bem colocou, fruto de um passado de equívocos, fruto de um passado de muitas perturbações, e elas se apresentam nesta oportunidade, neste momento presente, como consequências daquilo que fizemos. E a hora que se apresenta numa instituição espírita, nas oportunidades, nas frentes de trabalho que ela oferece, é exatamente o bálsamo, a consolação e a oportunidade dessa reabilitação. Não fosse esse entendimento sobre a lei da reencarnação, esse capítulo ele ficaria sem as explicações devidas. Quando nós lançamos o olhar sobre o passado, não no sentido de trazer para o presente as angústias, os sofrimentos, mas trazer a lição para que construamos, como diz o nosso Chico Xavier, um novo futuro, um novo amanhã, a partir daquilo que vivenciamos no presente. E, sem dúvida alguma, o crescimento das instituições espíritas aqui em Mossoró, todas elas, têm acompanhado, têm seguido essa orientação do Evangelho de ser pontos de acolhimento para que possamos dar as orientações, as explicações necessárias para aqueles que possam entender, de fato, a razão dos seus sofrimentos aqui na Terra. Muito bem. Meu amigo, há 43 anos atrás, anos 70, não é isso? 77. 77. Ainda bem que eu sou bom de português, não de matemática. Mas me diga uma coisa. Vamos imaginar, anos 70, final dos anos 70, abrir uma casa espírita em Mossoró. Hoje a dificuldade que nós temos, vocês sabem muito bem, de fazer espiritismo no interior do Brasil, é muito difícil, é um trabalho hercúleo. Imagina a recuados 43 anos atrás, quem foram esses baluartes corajosos que há 43 anos fundaram a casa? Nos fala um pouquinho sobre essa
fundação. E aqui, antes de você falar, Sueldo, manda aí para Thelminha, um abraço em Arlindo, e também, lógico, que Nertão, porque abraçar Arlindo, não abraçar Nertão, a gente não fez nada, né? E aí, o Danilson, como foi que começou a casa, a sociedade? Eu vou falar aqui alguma coisa, Sueldo, fique de olho aí, se eu esquecer algum detalhe, ele vai complementando. O movimento espírita de Mossoró, ele vai se constituir nessa segunda metade da década de 70. Embora há relatos que uma década, duas antes, nos idos aos 50, que se formou um grupo, mas que não vingou. Ele durou pouco tempo. Mas de história de movimento espírita de Mossoró, nós temos a constituição da Sociedade Espírita de Mossoró em 1977, fruto de um trabalho que, a princípio, era realizado pela SECA, juntamente com a federação. Nessa época, a SECA e a federação, elas tinham um trabalho muito junto. E aí, nesse grupo, estava o seu José Augusto, o fundador da SECA, né, o Albergue Noturno de Natal, Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, estava Armando Tomás, e também os jovens, Adécio Araújo, na época, e na federação, Dona Alba, exatamente, Dona Alba era a presidenta da federação na época. Então, seu Hélio Andrade também, era essa turma que fazia as viagens para as cidades. Foi desse modo que nasceu o Núcleo Espírita Seara de Luz, de Currais Novos, que é um pouquinho mais velho que o nosso, 2 anos, que foi em 75 deles, o nosso foi em 77, e aí, através dessas vindas, se constituiu uma turma que fundou a Sociedade Espírita de Mossoró em 19 de março de 1977, bem ali no centro da cidade. À frente estava o então funcionário do Banco do Brasil, seu José Adeildo da Costa, que também é fundador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e juntamente com ele, uma turma, né, de pessoas próximas, seu Ante Pereira, que ainda, né, está conosco, Eliane Filgueira, chega, senhor, vai dizendo aí o nome da Eliane Filgueira, Dona Olga Andrade, Dona Alzira Tavares, e Antônio Quintino e José Cleóbo Barreto. Esses foram pessoas que começaram, né, esse trabalho de implantação do espiritismo em Mossoró, né? E a partir daí a Sociedade Espírita teve 3 sedes até chegar, 4 sedes até chegar no local hoje de prédio próprio, né? Esse que Denilson começou a citar do início funcionava, como a gente chama aqui em Mossoró, hoje já mudou de nome, que antigamente era praça oficialmente, né? Da prefeitura é Praça Bento Praxedes. Depois, na época da política, né, botaram o nome de Praça do Codó. Aí, de lá para cá, já colocaram um relógio lá, hoje é Praça do Relógio. Já tiraram o codó e botaram o relógio. Se bem que o relógio tem um codó que não funciona, né? E aí, o que acontece? Funcionou a sociedade naquele prédio, depois ela saiu dali, né? Inclusive esse prédio hoje pertence a um amigo nosso, espírita, Manuel Dino. Daí ela saiu e foi para Alberto Maranhão, vizinho onde hoje localiza-se a agência da Alberto Maranhão, do Banco do Brasil. Saindo daí, ela vai para um prédio pertencente ao nosso irmão José Cleóbo Barreto, na rua Juvenal Lamartine, Juvenal Lamartine, então são os 3, né, antecedentes. E por último, na rua Olivar Silva. Funcionou, Sueldo, também ali onde era o Allan Kardec, onde é o Allan Kardec hoje. Onde é o Allan Kardec, tem uma passagem por lá ainda, né? A casa do senhor Adeildo. Aí de lá, ela foi para a Juvenal Martins, e da Juvenal foi para o bairro Aeroporto, onde estamos até hoje com o nosso prédio próprio.
Agora me diga uma coisa, desses fundadores, porque quando você falou jovem, Denilson, que vieram com Alba, com seu Armando, eu acho que você estava falando de um jovem chamado assim, Jomar Moraes, Jacomel, que na época era um Também, jovem, era essa turma, né, que era essa, jovem, essa turma que hoje... que acompanhava muito o seu Armando, o seu José Augusto, nesse trabalho de interiorização do movimento espírita. E assim aconteceu depois que Mossoró se consolidou com a sua instituição espírita. À época, Francisco Leão de Lima, né, que é o sogro de Sueu, a turma da federação vinha, passava por Mossoró, pegava ele aqui e continuava, né? Iam a Pau dos Ferros, e assim nasceu o Grupo Espírita Renascer de Pau dos Ferros, Assim, os grupos 30 de anos, né? 30 anos esse ano, o grupo de Areia Branca, que também está nessa faixa de idade. Então, de certo modo, Mossoró foi o polo onde, depois de instalado a sociedade, depois o Allan Kardec, algumas cidades próximas foram também criando os seus núcleos, o seu movimento espírita. Desse pessoal, Sueldo, o Denilson, que fundou a casa, tem algum que permanece, que está até hoje na casa, exercendo diversas funções desses fundadores da primeira hora? Ainda temos gente aqui Temos sim, conosco na sociedade? temos sim, temos o nosso irmão Antônio Pereira, né, que é um dos fundadores da Sociedade Espírita de Mossoró, inclusive com o nome registrado em ata, né, como um dos principais fundadores, que hoje conosco realiza alguns trabalhos, né. Pereira é muito ligado à área artística, é músico profissional, e criou conosco o grupo musical espírita, Grupo Vida, e hoje ele integra a área mediúnica da sociedade, ele participa de trabalhos mediúnicos, aí na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à noite, a quarta à tarde, no Conversando com o Evangelho, e na quinta com o trabalho de desobsessão. O Denilson, e hoje a sociedade, lógico, independente desse período que nós estamos de reclusão, quais são os dias de atividade da casa? Eu sei que tem a Escola Municipal André Luiz, não é isso? Queria depois que você falasse sobre isso, mas num momento mais para frente. Mas quais são os dias que a casa funciona aberta ao público e quais as atividades que ela desempenha? E eu tenho certeza que, por causa do seu Antônio Pereira, a arte aí não falta, né? Exato. Graças a Deus, as áreas de atuação, todas elas funcionam, atuam, distribuídas nas mais diversas instituições espíritas da cidade. Nós, inclusive no mês de março, na semana que houve o decreto que suspendeu, era a semana que nós íamos comemorar os 20 anos do nosso evento, o encontro doutrinário de arte espírita, estava tudo já encaminhado, e a gente teve que cancelar. Seriam 20 anos desse evento, que celebra também o aniversário da sociedade, seria os 43 anos. Ela funciona hoje com 3 dias aberto ao público, que são os 2 horários noturnos, de 7h30 da noite, às terças e aos sábados, onde nós temos as exposições doutrinárias, o acolhimento através do diálogo, através da aplicação de passes. Esses os 2 dias à noite, que são os 2 dias mais frequentados. E na quarta-feira à tarde, como o senhor se referiu, nós temos uma outra atividade também aberta ao público, para as pessoas que às vezes não têm condições de ir à noite, né? Não pode se deslocar das suas casas à noite. Aí a gente abriu esse horário na quarta à tarde, também com um acolhimento, com estudo do Evangelho, aplicação de paz, irradiações mentais. Fora isso, as atividades dos estudos que acontecem também durante a semana, tanto na segunda como no sábado.
e as atividades que são abertas também no sábado, voltadas para a infância e juventude. E aí essa parte o Sueldo pode dar mais detalhes. Só antes disso, Sueldo, à tarde, qual é o horário da atividade doutrinária? Qual é o horário do sábado? 2 horas da tarde, da quarta-feira, 2 horas da tarde. Na quarta-feira. Muito bom, muito bem. No sábado, a gente começa às 15 horas com a evangelização da infância e da juventude e se estende até às 16 horas, né? Começamos às 15 até às 16 horas. Das 16 até as 17 horas, nós temos uma oficina de musicalização para as crianças da evangelização, aula prática e teórica de violão. Né? Nós temos uma turma, no ano passado nós atendemos 75 crianças, jovens e crianças, com essa aula de violão, que é sábado à tarde. E temos outras oficinas. Só um momentinho. O instrumento seria só o violão mesmo? Ou tem algum outro instrumento que se ensina? Não, só o violão. Só o violão. Nós fizemos um contato, uma parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através do departamento da Faculdade de Música, né? E como esse trabalho ia ser desenvolvido esse ano, né? Como veio a pandemia e, consequentemente, a universidade suspendeu todas as atividades, nós não tivemos a concretização desse convênio com a universidade. Mas aí temos ainda, pela manhã, no sábado pela manhã, uma oficina de futebol, coordenada pelo nosso irmão Marivaldo, toda pela manhã, com os alunos da evangelização, e à tarde temos oficinas de balé, temos oficinas de teatro e oficina de dança. Não, balé, teatro e oficina para os pais, né? Os pais dos alunos da evangelização e outros que nem são pais de alunos, mas que se engajam no trabalho que é Jane Meire, que faz minha esposa, quem coordena esse trabalho, com os pais dos alunos da evangelização. Aí ela faz trabalhos manuais, artesanato, pintura em tecido, recorte de cartolina, origami, tantos outros trabalhos artesanais que ela vem desenvolvendo durante todo o ano com esses familiares dos alunos. São quantos evangelizadores que você tem evangelizando hoje na casa? Nós somos em 6 evangelizadores. E quantas crianças tem no total? Rapaz, crianças... Entre a infância e a juventude, de uma forma geral, né? Em torno na casa de uns 8. Que é o seguinte, nós estamos num bairro bastante diversificado em termos de religiões. Lá nós temos espíritas, nós temos católicos e protestantes. Como nós somos os primeiros a começar as atividades, então, de março até maio, abril, maio, nós temos em torno de 80, 100, até 120 crianças. A partir de maio e junho, quando as outras igrejas abrem as evangelizações, o trabalho deles, aí eles vão lá e pegam uma parte das nossas crianças, né? E aí a gente tem uma percazinha de 80, 70, mais ou menos, nessa faixa anual. Maravilha, maravilha. 80 crianças, 70 crianças, meu amigo. Denilson, na terça-feira eu falei com o pessoal da Seara, de Currajão, a falar de Dona Gorete. Não sei se você conhece lá, Dona Maria Gorete, evangelizadora. Ela está lá há 44 anos, né? E me falaram um negócio muito interessante, viu, senhor? Que, olha, me encheu de orgulho. Porque certa vez eu conversei com o Duda e ele me falou algo interessante. Que eu achei que era uma teoria, sabe? Mas é realidade. Porque ele disseram assim, ela não pôde estar aqui, mas uma das coisas que ela mais nos fala é que aquelas crianças que ela evangelizou, certo? Há 30 anos atrás, hoje são todos jovens, já pessoas com 30, 40 anos. E muitos não são espíritas, mas quando cruza com elas assim, Dona Gorete, muito obrigado por aquilo que a senhora me ensinou, porque foi ali que eu não me perdi, caminhando com aquilo que a evangelização nos compõe. Então, 80 crianças
trabalhando em torno do Evangelho de Jesus já é um prêmio maravilhoso para vocês. Denilson, eu sei que Mossoró tem a Semana Espírita, não é isso? E Mossoró tem esses eventos. Exato. Eu queria sair um pouquinho agora da casa, volta já para saber mais coisas da casa, mas tem um evento de 20 anos, que seria o evento de música, não é isso? Você falou que ia ser agora, que ia ser os 20 anos desse evento, mais os 43 da casa. Eu queria que você não só falasse desse evento, dos 20 anos de música, da Semana Espírita de Mossoró, depois dessa parceria que teve aqui com a Semana Espírita de Ponta Negra, e dos eventos que foram realizados aí na terra, né, de Santa Luzia. Com o crescimento do movimento espírita e o aumento do número de casas, de instituições, Mossoró conta com uma agenda boa de eventos. O nosso, o mais antigo que tem na cidade é a Semana Espírita de Mossoró, como você falou, e ela tem, esse ano, eu acho que é a 32ª edição. Inclusive, a gente tem que planejar como é que vai fazer esse evento virtualmente, que é no mês de outubro. Até lá a gente não sabe como é que vai ser, mas já estamos articulando para... E quando essa Semana Espírita começou, só havia 2 instituições em Mossoró, que era a Sociedade Espírita de Mossoró e o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E foram essas 2 casas que começaram a levar a Semana Espírita, e hoje ela conta com 12, né? 12 apoiadores esse evento, que congrega aí todo o movimento espírita da cidade, da região, onde num esforço a gente consegue manter um evento totalmente aberto ao público, dando um espaço adequado, um ambiente seguro, com espaço para a juventude, com espaço para evangelização infantil também, através da Semana Espírita. E ao lado desse evento, a gente tem o nosso, que é o Endoarte, que ele foi criado no ano 2000, tanto 2020 seria a 20ª edição dele, com o intuito de celebrar o aniversário da casa, que a gente já fazia todo ano, quando convidava palestrantes, dentro da própria programação do Centro Espírita. E através de uma inspiração, segundo o nosso irmão Falcão, foi do próprio Aderson Araújo, né, que era muito ligado às questões do movimento, dos eventos, né, dessa articulação toda. E de lá para cá a gente tem feito esse evento, trazendo bons nomes, tanto para a parte de discussão de estudos, como também eventos artísticos, culturais, celebrando aí o movimento espírita da cidade. E hoje a gente tem mais eventos, a fundação da Associação Médico Espírita de Mossoró trouxe também mais oportunidades de eventos, de modo que a cidade ela conseguiu criar essa alma, digamos assim, espírita aqui, de modo que ficou respeitado o movimento espírita em nossa cidade. Sempre temos essa abertura, Sueldo consegue de forma bastante fácil, isso aí ele pode também relatar, os meios de comunicação são muito acessíveis à divulgação do movimento espírita em Mossoró. Não é isso, Sueldo? Exatamente. Antes do Sueldo, eu quero que vocês leiam aí, porque tem uma mensagem lá de Salem, nos Estados Unidos, nosso irmão Marquense Melo, um abraço gigante. Tatá, meu querido, muita luz para você. Que maravilha. É um amigo, um companheiro e um parceiro aqui da rádio, viu? Parceirão grande. Outro dia eu encontrei com a mãe dele, né? Na live de Valde, a gente até conversou um pouquinho. Grande abraço, Tatá. Muito bem. Mas, olhe bem, há 20 anos vocês começaram por a inspiração de Adesso
uma das coisas, viu, Denilson? Duas coisas que eu não tive o prazer de conhecer. Foi o seu Aderson, ele já tinha desencarnado quando eu comecei no movimento espírita, e o outro foi o avô do Tatá, seu José. A avó, o pai e a mãe são amigos, né? Foram amigos meus. Mas você observe o seguinte, que há 20 anos, Mossoró, assim, sempre adiantada, já falava da arte. Porque agora você vê que nós temos até a assessoria de arte como um atrelamento da própria federação para que a arte seja divulgada em suas diversas possibilidades. E Mossoró já fazia isso há 20 anos atrás, com uma inspiração maravilhosa desse amigo que eu tenho, assim, com muito carinho, apesar de não ter conhecido pessoalmente. Mas aí, realmente, Mossoró, assim, com relação à parte da mídia, mesmo sem ser espírita, o pessoal daí tem prestigiado sempre, né, senhor? Você que é de rádio, também tem essas possibilidades. Então, é sempre fácil, é sempre muito bom. E eu só queria voltar um pouquinho para Denilson, quando você fala assim que o evento da Semana Espírita está com 32 anos, ele é aberto ao público e grátis, não é isso, meu amigo? Tem que ficar bem explicitado que é grátis. Então, não é fácil se fazer um evento espírita, a gente sabe muito bem o custo que tem, e aí, principalmente em Mossoró, quer dizer, é uma cidade menor do que Natal, para se fazer tem que ser um trabalho hercúleo. Então, é aberto ao público e grátis. Diga aí, meu amigo Suel. Está me ouvindo? Sueldo? Está ouvindo, querido? Não sei se ele está. O microfone dele está aqui. Realmente, a gente tem um espaço, né, muito grande na mídia aqui na cidade. Né? Estou sim. Muito bem. Estou lhe ouvindo sim. Né? Nós temos um espaço muito grande na mídia da cidade. Oi, quem fala? Estou lhe ouvindo sim, estou ouvindo. Tranquilamente. Eu acho que não, mas era que nós estávamos falando. Pode continuar falando, senhor, sem problema. Acho que está dando um pequeno delay. Mas é normal. Ok? Então posso continuar. Vamos continuar, né? Pode continuar, fica à vontade. Certo. Você disse que tem um grande espaço na mídia, não é isso? De Mossoró. A gente procura sempre... A gente procura sempre as emissoras de rádio e TV, e a acolhida é muito grande, né? Como o Denilson acabou de dizer há poucos instantes, Mossoró hoje já tem cerca de 12 casas espíritas, né? E aí, geralmente, dentro dessas casas espíritas, você encontra pessoas ligadas à comunicação de Mossoró, certo? A comunicação Mossoró, por exemplo, Casa do Caminho, tem muitos da TCM, da TV, Sociedade, tem pessoas de rádio, outros centros espíritas, tem pessoas de outras emissoras, jornais, e aí isso facilita muito para que a gente possa encontrar essa facilidade de poder, assim dizer, trabalhar a divulgação, né? Outra feita, ano passado, acho que foi ano passado, sim, que nós estávamos divulgando o Endoarte aqui em Mossoró, e aí, o que acontece? Fomos na TV, e a moça lá da TV disse, olha, eu acho interessante que vocês, espíritas, não nos exploram quanto nós gostaríamos de ser explorados. Vocês não pedem tanto a gente divulgação, como a gente gostaria de divulgar vocês, né? E aí, tá, Denilson, que sempre vezes me acompanha nessas entrevistas da TV, de rádio, quando a gente vai, praticamente o horário fecha. Se não tem problema de horário, a gente fica lá a manhã todinha, ou a tarde toda, o dia todo, dando entrevista, porque é uma sede enorme das emissoras de rádio e TV de Mossoró,
de ouvir a palavra espírita, de ouvir a doutrina espírita, e aí quando a gente chega, a acolhida é muito grande. Até hoje a gente só não foi ainda, né, pelo menos da minha parte, eu não fui ainda na Rádio Rural, por respeitar ser uma rádio de linha católica, nem na 105, que também é uma rádio de linha católica, então a gente não vai lá pedir nada, pedir para divulgação, em respeito à doutrina. Mas se convidar a gente vai. Certo? Se convidar, a gente vai. A gente assim, não bateu a porta deles ainda, em respeito à questão doutrinária, de achar que não devemos fazer. Eles têm uma linha filosófica, e a gente ir lá pedir para divulgar a nossa, eu acho assim, até um pouco de petulância, né? Mas aí, se convidar, a gente vai, não tem problema não. As outras não, todas as outras abrem jornais, abrem, as TVs abrem, rádios abrem, tudo bem, a gente está lá para divulgar. Fora, né, que a gente também aqui em Mossoró, Denilson, é muito convidado para isso, para participarmos de atos ecumênicos nas universidades, né, nas grandes universidades aqui em Mossoró, o ERN, o FESA, o UNP, FACEN, essas faculdades todas convidam sempre a gente para fazer os cultos ecumênicos aí e também aproveitar e divulgar o Espiritismo. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta que era mais ou menos o que eu ia fazer, mas o Caba já chegou e a gente prestigia aqui, tá entendendo, meu amigo Denilson, o perguntador oficial, que é o perguntador da rádio, né? Eu já ia perguntar sobre isso, mas Júnior, que é um cadeira cativa aqui da nossa rádio, perguntou pelo WhatsApp, que fala dos outros centros. Ele me disse que tinha 12 casas, né? Isso hoje em Mossoró. E eu queria aumentar um pouquinho a pergunta do Júnior, e não só com Mossoró, porque Mossoró é um foco, a gente poderia dizer que nós temos Natal aqui, nessa grande Natal que, né, que vai até, vamos dizer assim, até Nova Cruz, Santa Cruz, Currais Novos, e aí Mossoró também nessa região do oeste. Então, essas 12 casas de Mossoró, e eu também gostaria que você falasse das outras casas que estão aí na circunvizinhança. A gente já vai falar da casa lá de Paulo do Serro, 30 anos, do Renascer, mas dessas pequenas cidades que estão aí e da importância de Mossoró para essas pequenas cidades e as casas que estão aí na cidade de Mossoró, essas 12 casas. Por favor, Denilson. Mossoró se tornou esse polo, tanto é que a sede da Comissão Regional Espírita do Oeste, da Federação Espírita, é aqui na cidade. E nós temos, num raio assim de 100 quilômetros, algumas instituições, algumas cidades com instituições, que é o caso de Areia Branca, e mais recentemente Baraúna, a cidade de Apodi, Severiano Melo, e nós temos um grupo em formação, que ainda não é centro espírita, mas já tem um grupo se reunindo a 30 quilômetros daqui, na cidade de Governador de Ser Rosado. Temos Açu, né, que embora já é de outra regional, do Vale do Açu, mas é próximo, que a gente também mantém contato com a cidade de Açu, mas um pouquinho mais distante, a própria cidade de Pau dos Ferros. Então, são essas as cidades que, normalmente, o que é que acontece? Há um intercâmbio natural das instituições espíritas de Mossoró com as instituições espíritas dessas cidades, onde os palestrantes vão a essa troca, a essas visitas, que compartilham. Né? De certo modo, a gente também dá esse amparo, dá esse reforço doutrinário nessas instituições. E é muito bom, é muito prazeroso nós fazermos isso. O próprio Kardec, ele, no Livro dos Médiuns, ele fala, quando está se referindo às instituições espíritas, quando ele coloca, né, aquele meio que o estatuto, um modelo do estatuto, falando das instituições espíritas, desse intercâmbio familiar entre grupos menores que devem se dar, né, como membros de uma grande família. É bem interessante isso, que essa cultura que se criou aqui em Mossoró e nas outras cidades, dessas visitações que nós fazemos. Muito bem, e você falou do capítulo 24 das reuniões da Sociedade Espírita, né? Então, muito bem lembrado por você essa parte.
mas a Sociedade Espírita de Mossoró, como diz meu amigo Éden Lemos, aqui de Natal, é a jovem há mais tempo, né? Quando ele quer falar da pessoa que está já indo para a terceira idade, ele nunca diz isso, você sabe muito bem. Então, jovem há mais tempo. A Sociedade Espírita de Mossoró é aquela sociedade jovem há mais tempo. E quem é a caçula hoje de Mossoró, que está há pouquinho tempo de fundação? Diga o nome, como é que é, onde é, porque aí é a prova real e cabal e o trabalho vai continuar, vai indo para frente, né? Qual é a caçula aí das casas de Mossoró? Você sabe me dizer? Eu não sei, isso é o núcleo de estudos espíritas São Francisco, eu acho. O São Francisco. Eu acho que é a mais recente, né? Foi Joana de Ângeles, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e o Núcleo Espírita Francisco de Assis. Eles têm quantos anos, mais ou menos, de fundação? Não tem um ano ainda. Então, ó. Não, é bem recente. E parabéns para o São Francisco, parabéns para o Joana. São espíritas que integravam outras casas, né? Não são trabalhadores já consolidados no movimento. A expansão de bairros, né? Mossoró vai aumentando, lógico, você vai trabalhando essas outras possibilidades, isso é uma coisa natural, né? E eu convivi muito. O interessante é que essas 12 instituições, elas estão bem distribuídas nos bairros da cidade. E isso é o que é melhor, né? Geralmente para isso, né? Mossoró cresceu muito. Os anos 80 eu passei muito tempo em Mossoró, ia toda semana para Mossoró e fui agora uns 2, 3 anos atrás e fiquei impressionado depois de um bom tempo sem ir a Mossoró. Foi algo fundamental, grandeza. Então nós já falamos das casas periféricas a Mossoró, mas quando eu fui fazer o slide da nossa reunião de hoje, foto tinha uma escola municipal André Luiz. Ela pertence ao centro? Como é que funciona? É uma parceria? Não é? Quantas crianças são atendidas nessa escola? Como é que funciona isso aí, querido? Vai lá, Suelo. A Escola Municipal André Luiz, né, ela foi criada pela Sociedade Espírita de Mossoró. A gente praticamente recebeu a Escola André Luiz, que ela era ligada a um núcleo de trabalho do qual fazia parte nosso irmão Manueldino, nossa irmã Francineide, dona Socorro Castro, e ela funcionava em um quartinho aqui no bairro Pereiros, que fica próximo da casa de Denilson Maia. E com o passar do tempo, quando a sociedade mudou-se aqui da Juvenal e foi lá para o bairro Aeroporto, nós vimos que lá temos espaço e tínhamos a necessidade de uma escola. Foi quando Dona Césia, era diretora da Escola Municipal Antônio Fagundes, que fica próximo da sociedade, contou que a procura era grande e a escola lá municipal não tinha como dar assistência. Então foi criada, né, foi transportada do bairro Pereiros para o bairro Aeroporto, a escola André Luiz, que começou como uma creche, recebendo crianças de 0 anos e alguns meses, para aquele trabalho de ficar enquanto as mães iam trabalhar. Só que foi crescendo, né? A necessidade do bairro foi crescendo, a necessidade das crianças também foram crescendo, e aí, ao passar dos anos, era acrescentado mais uma série, né? Hoje, a gente atende praticamente, acho que na casa dos quase 500 alunos, né? Com os 2 turnos, matutino e vespertino. Hoje estamos conveniados com a Prefeitura Municipal de Mossoró. Bem no início, ela foi conveniada com aquele trabalho, um trabalho social do governo federal, que atendia as creches, mas hoje estamos filiados, conveniados com a Prefeitura Municipal de Mossoró, que fornece os professores, né, todo o material humano, né? E nós indicamos a direção da escola, já que não temos contrapartida financeira nessa parceria, né?
a prefeitura não paga nenhum dividendo, nada como forma de aluguel do prédio. Em contrapartida, nos oferece a direção da escola para que nós possamos dar a diretriz que nós acreditamos dentro da filosofia e da pedagogia espírita. E isso, meu amigo Tavares, amigos que nos ouvem, tem nos dado muito fruto. Se você visitar a nossa escola, você vai ver lá um stand de troféus que foi conquistado pelos alunos da escola, como, se não me engano, o negócio Denilson, foi 2008, 18, 19, não, é uma coisa assim, 17, por aí. Eu acho que foi 17, que foi 17. O IDEB, né? Eu não sei o resultado de 2019. Nós ficamos junto com a escola de Parnamirim. Nós ficamos em primeiro lugar em uma escola de Parnamirim. Dividimos com a escola de Parnamirim o primeiro lugar do IDEB do Estado. Né? Ou seja, isso é fator de muita alegria para nós. Fora os concursos locais aqui da cidade, por exemplo, Mossoró tem o Mossoró Cidade Junina, e durante alguns anos, todos os anos, enquanto esse concurso existiu, a escola ganhou o primeiro lugar na confecção de maquete junina. Todos os anos ela ganhava o primeiro lugar. Enquanto existia esse concurso, a escola participou e sempre foi o primeiro lugar no concurso de maquete junina. Recentemente, a escola faz um trabalho junto à Abracopel, que é a Associação Brasileira das Companhias de Energias Elétricas, em que tem um concurso de redação e os nossos alunos participam. O ano passado, ficamos em primeiro lugar regional, ou seja, primeiro lugar no Nordeste, na redação da Abracopel, que é a Associação Brasileira das Empresas de Energias Elétricas. Eles dão um tema relacionado à conservação, preservação de energia elétrica, e os alunos desenvolvem ou desenhos ou redações, né? E os nossos alunos lá, eles ganharam o ano passado. E também temos o trabalho do OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que eles participam e geralmente estão ali entre os 10 primeiros, né? Ganham medalha, ganham certificado, ganham prêmios, e nossa escola, graças a Deus, seguindo a orientação da pedagogia espírita, né, pedagogia de Jesus, temos conseguido levar o nome da doutrina espírita através da escola. Isso me lembrou, Denilson e Sueiro, uma passagem lá do Evangelho, segundo o Espírito, assim, quando todas as instituições do mundo estiverem sobre o auspício do Evangelho de Jesus, vocês vão ver a modificação. Está aí um exemplo prático e claro. Quando eu fui preparado, eu não posso me furtar a perguntar sobre a escola André Luiz. E não esperava, com tanta sinceridade, não esperava tudo que você me falou. Me deixa muito orgulhoso de ter tocado nesse assunto e vocês têm falado coisas fantásticas. Pois não, Denilson? E o mais interessante, Tavares, é que não há uma doutrinação espírita. Né, Sueldo? A gente trabalha muito mais com o ideal, né, os valores, do que necessariamente com o rótulo. O rótulo a gente deixa à margem. Né? O comando é dos espíritas, mas o que nós imprimimos não é o rótulo espírita, mas sim os valores, os conteúdos, as diretrizes. Até porque há uma liberdade muito grande dentro da escola em relação a isso. Né? Nós não fazemos nenhum tipo de proselitismo em relação a essa parte religiosa, digamos assim. Para você ver que nenhum dos professores são espíritas, né? Nem são obrigados a participar dos eventos espíritas. Por exemplo, quando nós temos o Endoarte, nós abrimos uma programação enorme, né? Da sexta até o domingo à tarde, a meio-dia à tarde, e aí a gente coloca os cartazes de avisos, né? É feito o convite, mas não tem nenhuma obrigatoriedade deles, como trabalham na escola, de participarem dos eventos espíritas. Todos eles, a maioria, inclusive alguns lá, são evangélicos, né? Quando chegam meio receosos, mas depois da primeira reunião pedagógica, quando a equipe de supervisores fazem a explanação de como é a escola, a forma de trabalhar, rapidamente essas dúvidas, essas questões filosóficas de religião, elas se dissipam, e são os que mais se destacam, são aqueles que mais
buscam levar o nome da escola para frente. Muito bem. Não poderia ser de outro jeito, certo? O exemplo é a coisa que nós temos melhor para falar. Não tem coisa melhor do que o exemplo para ser falado. Denilson, eu queria fazer uma pergunta a você com relação aos números de trabalhadores da casa e hoje quem é que está na direção da casa. Mas você tem uma ideia, senhor? Quando eu fui visitar a Mansão do Caminho pela primeira vez, em Salvador, fui eu e a esposa, sabe quem foi que fez o city tour conosco? Foi uma irmã evangélica. Eu digo, você é evangélica e trabalha aqui voluntariamente. Ela veio fazer um trabalho, ela trabalha com né, assistência social. E ela veio fazer daqueles cursos que tem que fazer e tudo mais. Ela escolheu justamente a casa. Foram duas casas, foi a de Dulce e a de Divaldo. E ela disse, eu vou lá em Divaldo. E ela disse, eu fiz lá o doutorado dela, o mestrado, alguma coisa assim, e fiquei apaixonado pelo trabalho. E perguntei se poderia ser voluntária. E já está há 10 anos lá. Continua evangélica, do mesmo jeito, mas fazendo esse trabalho. É sempre nas sextas-feiras que ela está lá. E eu tive o prazer de chegar numa sexta-feira, encontrar minha irmã lá, batemos foto, foi uma alegria danada. Então, você me falou isso, eu me lembrei. Mas quantos trabalhadores hoje a Sociedade Espírita de Mossoró tem no seu quadro nas diversas funções da casa? Contar nos dedos eu nunca contei, não. Não, mas assim, no geral, né? A nossa equipe é uma equipe que já vem junto há um bom tempo e sempre tem se renovado através de novos integrantes. Mas nós temos aí na base de umas 20 a 30 pessoas diretas conosco. Desde fevereiro do ano passado, que nós assumimos a presidência da instituição, que nós somos, na verdade, ali dentro, funcionando, são 3 instituições, que é a Sociedade Espírita de Mossoró, a Casa Assistencial Nosso Lar e a Escola Municipal André Luiz. Então, sou eu como presidente da Sociedade Espírita, Cési Nogueira, que é a presidenta da Casa Assistencial Nosso Lar, e Denilson Nogueira, que é o meu xará, que é o diretor da Escola Municipal André Luiz. Então, nós trabalhamos em conjunto, dentro de uma mesma estrutura, obviamente com os espaços devidamente separados, mas a turma é uma turma boa de se trabalhar, nos momentos de maior necessidade se agregam mais pessoas, de modo que a gente vem nessa trajetória onde quem está na frente não é, digamos assim, aquele que centraliza, mas o que está ali para conduzir. Na verdade, há uma liberdade onde as pessoas desenvolvem as suas tarefas nos seus respectivos ambientes. Tem umas 2 perguntas, que agora essa eu não sabia. O que é a Casa Assistencial Nosso Lar? Qual é a dinâmica do trabalho dela? A casa, como o senhor já colocou, o surgimento dela se deu em função desse grupo, dessa escolinha que começou voluntária em 1986. A sociedade já estava lá no local, constituída, e de 1986 para cá ela vem trazendo um trabalho voltado para a educação e também para a família. Aí nós temos toda a parte assistencial da Sociedade Espírita de Mossoró. Basicamente, hoje, quem assume é a Casa Assistencial Nosso Lar. E aí a gente teve trabalhos de sopas, no começo. Hoje, não mais, face à mudança também da própria estrutura social, os programas sociais governamentais que têm dado esse amparo. E a gente foi para o campo dos cursos, das palestras, das capacitações, sempre com esse foco na família. Daí o nome Casa Assistencial Nosso Lar, porque não é especificamente só a educação, mas a gente aborda também
a questão da assistência social como um todo, né? Abraçando a família. Nós temos também grupos de idosos lá dentro que trabalham, que têm orientação, vêm profissionais. Hoje nós contamos na diretoria da Casa Assistencial com uma pessoa que é da área de assistência social, professora da universidade aposentada, que está lá dentro, dando também esse suporte profissional. Nós temos profissionais que são convidados, profissionais da área da educação física, da área de saúde, que vão lá fazer as devidas palestras, as orientações. Enfim, a gente trabalha de forma assim, muito diversificada. Cursos na área de alimentação, de culinária, de modo curso de corte e costura, de cabelo, de manicure. Então, o que vai surgindo, a oportunidade que aparece uma pessoa que se propõe a fazer, a Casa Assistencial ela vai dando esse suporte. Né? Fora essa parte da educação que é hoje especificamente da escola André Luiz. Mas tudo que é bom passa rápido, a gente nem percebeu, já estamos aí na hora final. Com 1 hora, estou vendo aqui. E o que é que eu quero? A pergunta para os dois. 43 anos, então isso já passou, né? Já virou história do movimento espírita moçoroense, do movimento espírita do Rio Grande do Norte, e com certeza do movimento espírita brasileiro. E agora, os próximos 43 anos, vamos logo fechar os 100 daquela lá. Quais são os projetos que vocês acalentam aí, trazer para os próximos anos para a nossa sociedade? Com essa parada, né, forçada que nós tivemos que fazer, né, Denilson vem conduzindo muito bem esses momentos de afastamentos físicos aí com as lives, e a gente acredita que novos desafios, né, nos aguardam a partir do momento em que tudo for retomado, né, a rotina do dia a dia for retomada. Normalidade não, que a gente sabe que não vai nunca mais retomar a normalidade. Agora, a rotina daquele dia a dia, aquele trabalho incessante das nossas reuniões, dos nossos estudos, são novos desafios que a gente vai ter que enfrentar, né? São novos desafios que a gente vai ter que estar preparado para que possamos dar conta, né? Assim como aqueles que vieram antes da gente, que foram muitos que vieram antes da gente, né? De lá para cá, essa renovação que tivemos, né? Inclusive eu e Denilson fazemos parte dessa renovação, né? Eu um pouquinho mais tarde, aliás, mais cedo, Denilson um pouquinho logo depois, e aí vão vir outras pessoas, a gente vai ter que ficar sempre nessa proposta de levar para esses que vão chegando a orientação espírita, né? A condução dos trabalhos da sociedade, os pilares que seguram aquela instituição, que são as 3 instituições, sociedade, Casa Assistencial e Escola André Luiz, para que a comunidade, a cidade, né, toda a sociedade, venha receber as luzes do Evangelho de Jesus e também da doutrina espírita, por mais, como você disse, 43, 50, 100 anos aí, dependendo da necessidade dessa população. Maravilha, Denilson. Acho que Sueldo já fez aí o coroamento desse nosso encontro, e o que a gente tem a dizer é agradecer pela oportunidade de serviço que a doutrina espírita nos possibilita dentro das instituições espíritas e estarmos sempre à disposição. Ficarmos naquela de, como relata o relator sábado na transmissão, Rafael Lavarini, eis-me aqui, Senhor, né? Nos colocarmos nessa posição, porque a gente sabe que nesse momento em que nós estamos vivendo na Terra, aqueles que já se encontram sensibilizados pela mensagem do Evangelho são convocados mais fortemente a cooperar nesse mundo de regeneração que se aproxima cada vez mais da gente, né? Maravilha. Então, eu percebi que é continuação. As palavras dos dois é isso, é continuar. Eis-me aqui, Senhor, Maria e Ananias,
falar essas duas belas. Estamos aqui ao seu dispor. Isso é bonito, muito bonito, fechado com chave de ouro. Mas eu estava aqui, antes de a gente começar, e você me falaram de Marcos Lima, meu amigo Marcos Lima, presidente da Federação Espírita da Paraíba. Vai ter live com ele aí, vamos fazer uma propaganda das lives aí da sociedade, como é que é? Parece que é terça-feira, como é que é? Conta aí o segredo, homem. Denilson, sabe fazer as lives, então eu pedi a ele um espaço, né, para mim também fazer uns convites, né, então, me aproveitando, né, da amizade que a gente tem com o Marcos Lima, com a turma da Paraíba, com toda aquela turma da Paraíba, eu levei para ele a proposta, né, das duas datas que o Denilson me deu, 14 e 18, ele viu na agenda dele, e no próximo 14, ele vai estar com a gente, fazendo uma live litero-musical, para que possamos, aí, mais uma vez, não só, né, ouvir a mensagem da palestra espírita, mas também como ouvir um pouco da arte espírita. Marco Lima, que é um grande amigo nosso, um grande amigo da sociedade, nunca, às vezes que nós solicitamos dele a colaboração, a ajuda, ele esteve conosco presente aqui na sociedade, lá mesmo, né, em João Pessoa, nos eventos que a gente vai lá participar, e tudo isso tem fortalecido muito essa amizade entre nós. Então, terça-feira, às 19h30, Marco Lima, Federação Espírita Paraibana, na live litero-musical da Sociedade Espírita. Então, se eu quiser assistir, eu vou tirar minha audiência para botar para você, mas se eu quiser assistir, como é que eu faço? Amigo, aqui a gente tem que ser unido, né? Tá mandando beijo aí, meu amigo, para você também, tudo de bom. Você é uma pérola em nossa casa. Você e toda a sua família. Acabou de lançar um novo CD, vi hoje o anúncio no Face, né? E agora o homem está segurando o Lua, ele mandou uma foto para mim pelo Face, ele segurando a Lua, não sei se ele mandou para vocês também, o Marcos é um danado. Como é que eu faço? Deixa eu falar melhor disso. Não, depois que decretou a suspensão das atividades, a gente só tem uma página no Facebook da sociedade, e então nós criamos uma página no Instagram da Sociedade Espírita de Mossoró, e através dela nós temos feito as transmissões nos nossos horários de palestras públicas, que são às terças-feiras e aos sábados, sempre às 7h30, das 7h30 da noite até às 8h30. E então, aí a gente tem convidado pela página, né, pelo perfil da sociedade no Instagram, Sociedade Espírita de Mossoró. Então, pronto. Vamos lá, pessoal, sociedade, mande para a gente que a gente divulga aqui na rádio, não tem problema não tem esse negócio, porque vamos prestigiar. A gente não é espírito superior, mas de vez em quando consegue ficar em dois cantos ao mesmo tempo, nunca se sabe, né? E tem sido desafiador, porque a gente não mexia muito com isso, né? Então, são novos aprendizados, novas perspectivas aí de divulgação. Nunca as redes sociais foram tão bem utilizadas como estão sendo agora, né? Graças a Deus. Quando passar esse período que nós pudermos nos encontrar, né, fisicamente, pessoalmente, vamos trazer nosso Alisson Campeiro para dar um curso para a gente, já que ele é o cara que mexe com essa tecnologia. O homem lá de Currais Novos está danado. Meu amigo, eu queria só pedir um pouquinho a permissão de vocês, vai para o encerramento, queria ver que ou você ou o Denilson fizesse a prece final, mas hoje foi vocês aqui da sociedade, amanhã nós teremos o nosso irmão Geraldo Capê, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele vai estar aqui com a gente, falando sobre o livro espírita, esse foi um tema que ele mesmo escolheu, vamos falar sobre o livro espírita, Tavares, esclarece, consola e edifica, com aquele jeito também, assim, muito calmo, como o meu amigo Denilson, sabe? É quase a mesma coisa. Calma. E pronto, ele vai estar aqui. E na próxima semana, o irmão dele, o Carlos, também vai estar com a gente. No sábado e no domingo, o nosso irmão Gerson Oliveira, lá da Bahia, ele vai fazer sábado e domingo a morte e o desligamento. É um seminário muito interessante que ele vai fazer aqui com a gente, sábado e domingo. E na segunda-feira, o nosso irmão Nicola, ele foi amigo desse caboclo aqui, nosso irmão Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Inclusive, ele vai lançar no programa um livro, Novos Casos, do nosso querido Jerônimo Mendonça.
e ele é justamente da Casa Espírita que Jerônimo, em 69 ou 70, fundou, lá em Utuiutaba, o Centro Espírita Cearense de Jesus. Ele trabalhou e conheceu o nosso querido Jerônimo Mendonça. Então, vai ser um programa muito interessante. Tanto que eu falei com ele, vamos fazer 2 programas na segunda e na terça-feira. Ele estará aqui conosco, falando dos casos e da vida desse exemplo maravilhoso que foi para todos nós o nosso querido Jerônimo Mendonça, certo? Mas vamos ver. Hã? Fica a dica para Denilson pegar o contato do homem aí também para um seminário, final de semana aí. Pronto. E outra coisa, viu, senhor? O que vocês precisarem de contato que nós temos aqui, é só me pedir que a gente vai passando, certo? Pode pedir que a gente vai fazendo essa parceria aí com a sociedade, com o pessoal de Currais Novos, com a Sul. Pode usar e abusar, sem medo de ser feliz. Não fico com assim com coisa, não. Pode pedir que se a gente tiver, se não tiver, a gente vai atrás e procura. Eu só quero saber quem é que vai fazer a prece. Meu amigo. Sueldo faz, eu fiz a prece de abertura, Sueldo faz o encerramento. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, amorável amigo de todas as horas, nesse instante em que nós nos prostramos diante de Ti, para agradecer esta oportunidade de serviço, para agradecermos, nos reunirmos neste momento, para falarmos acerca do Teu Evangelho, do nosso trabalho, dentro da nossa casa espírita. E nesse agradecimento, amado Mestre, também pedimos, permita que possamos cada vez mais estarmos ligados a este ideal, para que possamos todos os dias lembrarmos da Tua presença em nossas vidas, lembrarmos da Tua presença sempre levando-nos ao alto e para sempre. Que a Tua imagem fique permanente em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. Meu amigo Denilson, meu amigo senhor, muito obrigado. Sempre como eu falo aqui, fico devendo essa a vocês, só tenho condições de pagar na próxima encarnação, porque o débito vai ser grande. A alegria que vocês me deram foi maravilhosa. Pensei que estava falando de uma casa, terminei falando de 3, né? Da Escola André Luiz, da Casa Assistencial Nosso Lar. E eu quero aqui no final, há 28 anos atrás, em 92, meus casal de gêmeos, Heloísa e Emanuel, vinham para brilhantar mais a minha família, 7 meninos ao todo, e Heloísa e Emanuel veio logo de dupla, né? E hoje estão fazendo 28 anos. Então, parabéns a Heloísa e Emanuel. Muita luz, muita paz. Muito bem, muito obrigado, meu amigo. Meu amigo, um abraço para você. Seu aniversário foi ontem, foi? Hã? Seu aniversário foi ontem? Também foi ontem. Parabéns a você. Obrigado. Quase 60 anos. Pois é, a gente agradece. Todo mundo aqui em julho. Vamos Muito fazer obrigado. teste o ano que vem, viu? O 6.0 aí. Sueldo e Denilson, precisando dos nomes das pessoas, pode me ligar e fique à vontade. Muito obrigado a todos que estiveram aí, ao nosso irmão Mackenzie, a Sueldo, a Delso, a seu Wilson lá de Recife, Thelminha, a todo mundo, muito obrigado, paz com Jesus. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Até mais, tchau.